Olá, meus queridos alunos. O meu nome é Ana Cristina, sou professora de Direito Civil. E agora vocês, na véspera do exame de ordem, com certeza, tendo bastante tranquilidade, porque amanhã vocês, obviamente, vão ter sucesso. Por quê? Porque dedicação e estudo é igual a sucesso. Então, assim, eu vou trabalhar com vocês, dar umas dicas finais a respeito da diferenciação entre os institutos da prescrição e da decadência. Muito bem. Então, a prescrição atinge os chamados direitos subjetivos. O que são os direitos subjetivos? Aquele que, de um lado, a parte tem o direito e a outra parte tem o dever. A outra parte deve prestar alguma coisa. Então, por exemplo, é aquele pai já condenado em ação de alimentos que não paga as prestações alimentícias. Temos o prazo prescricional de 2 anos no Código Civil. É aquele cliente que não paga os honorários do advogado. Nós temos lá o prazo prescricional de 5 anos. Já a decadência atinge os chamados direitos potestativos, em que, de um lado, a parte ela tem um direito e a outra parte se rende ao que determina a lei, porque temos apenas uma mera sujeição. Então, os direitos potestativos decaem. Nós temos, por exemplo, lá as ações anulatórias, o prazo decadencial de 4 anos para anular os defeitos dos negócios jurídicos por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. A prescrição pode haver a renúncia. Então, é possível que o devedor renuncie à prescrição. De que forma o devedor ele vai renunciar à prescrição? Ou de forma expressa, ele entrega um documento para o credor dizendo que renuncia, ou de forma tácita. Como é que o devedor pode renunciar tacitamente à prescrição? Pagando. Obviamente, após o prazo estar consumado, porque não pode haver uma renúncia prévia da prescrição. Já a decadência, nós temos 2 espécies. Temos uma decadência legal, aquela advinda da lei, e uma decadência convencional, que as partes convencionam. Muito bem, a decadência legal, diz o Código Civil, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Já a decadência convencional, porque diz apenas ao interesse das partes, pode haver a renúncia. O que mais? A prescrição atinge a pretensão, enquanto a decadência atinge o direito em si. Na prescrição, nós temos os prazos somente estabelecidos em lei. As partes não podem, de forma alguma, alterar os prazos prescricionais. Já na decadência, nós podemos ter os prazos advindos da lei, como uma decadência, nós temos a decadência legal, advinda da lei, ou uma decadência convencional, que é aquela que as partes estabelecem um prazo. O juiz, ele pronuncia de ofício a prescrição. Está lá no Código de Processo Civil, artigo 219, parágrafo 5º. Já a decadência, o juiz pronuncia de ofício apenas a decadência legal. A decadência convencional, como depende dos interessados, o juiz ele não vai pronunciar de ofício. A prescrição, nós vamos ter causas que impedem, suspendem ou interrompem o seu curso. Impedem, nem começa a correr. Suspende, começou a correr, acontece a causa suspensiva, para-se o prazo. Depois que a causa suspensiva ela for afastada, continua a correr pelo prazo restante. Já a interrupção volta para o 0. Cuidem que a interrupção só pode acontecer uma única vez. Já a suspensão pode haver quantas vezes forem necessárias. A regra geral para a decadência é que nós não vamos aplicar as regras que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Só cuidem que não corre prazo decadencial, é uma exceção contra os absolutamente incapazes. Então, contra os absolutamente incapazes, não corre prazo nem prescricional, nem decadencial. Os prazos de prescrição estão discriminados nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Tudo mais que estiver espalhado pelo Código Civil é prazo decadencial. A prescrição atinge ações condenatórias, enquanto a decadência atinge as ações constitutivas, positivas ou negativas. Positivas, eu quero constituir uma relação.
negativas, eu quero, principalmente as anulatórias, eu quero desconstituir, anular um determinado, por exemplo, negócio jurídico. Então, muito sucesso para vocês e com certeza rumo à aprovação.